Próxima pergunta. Como evitar o marasmo frente ao trabalho? Ou seja, como evitar o desânimo ao iniciar trabalhos? O desânimo no trabalho, a monotonia ou o tédio, ele é resultado da falta de interesse. Em algum momento, a gente, por fazer o trabalho por muito tempo, ou por a gente já estar conduzindo a mesma coisa durante 5, 10 anos, você começa a perder o interesse naquilo. Aquilo lá fica mecânico. O que você tem que fazer? Você precisa oxigenar o seu trabalho. O seu trabalho está sufocado, ele está sem oxigênio. Você tem que colocar oxigênio nele. Como é que você faz isso? Para você, por exemplo, oxigenar um quarto, o que você faz? Você abre a janela, deixa entrar sol, abre a porta, abre a janela, deixa o ar circular, e então você oxigenou aquela sala, aquele quarto. No trabalho, você precisa trocar a forma como você faz o seu trabalho, você precisa trocar o local do seu trabalho, você precisa trocar até mesmo, muitas vezes, o conteúdo do trabalho. Por exemplo, se uma pessoa está acostumada a trabalhar com a mesa em certa posição, de tempos em tempos ela tem que mudar a posição da mesa. Muda a mesa para outro lugar. Compra umas roupas novas e vai para o trabalho de roupa nova. Ou coloque novos desafios no seu trabalho. Se você está cansado do seu trabalho, se você acha o seu trabalho um marasmo, é porque você estagnou. Você não está se desafiando. A gente precisa de novos desafios. Se você, por exemplo, está em determinada área, busque fazer novas pesquisas sobre essa área. O que será que tem de novo na minha área de atuação? Como será que eu posso melhorar como profissional? Como que eu posso fazer o meu trabalho de forma melhor? Quando você tem metas, quando você tem novos desafios e você muda a forma como você faz o trabalho, você muda a sua rotina, você não precisa mudar drasticamente, você pode mudar um pouco a sua rotina. Muda o caminho que você vai para o trabalho, muda o fundo de tela do computador, enfim, você precisa mudar. Tem que colocar oxigênio e se desafiar. Nunca ficar satisfeito. Nunca perca o interesse pelo que você faz. O que gera o interesse é o tédio. O que faz com que você perca o interesse, o que gera o tédio é a perda do interesse. Para você ficar interessado, você tem que ter algo novo. Você tem que ficar curioso. É igual a criança. Por que a criança ela nunca está entediada? Porque tudo é novo para a criança. Tudo é curioso. Esses dias, por exemplo, eu estava no correio e o correio fica no shopping. E no shopping tem aquelas máquinas que as crianças ficam colocam a moedinha lá, aí desce a garra, tenta pegar os brinquedos. Aquilo lá, para a gente que é adulto, é chato para burro, não tem graça nenhuma. Porém, tinha uma garotinha, ela devia ter uns 5, 6 anos. Ela estava e toca uma música naquela máquina. Ela estava pulando e dançando, alegre com as luzes que emitia daquela máquina e a música. Por que aquela criança estava alegre dançando naquela música e a gente que é adulto acha aquilo lá nada a ver? Porque é chato, entendeu? Não tem graça, você não está curioso, você não tem mais curiosidade. A criança não, a criança ela é curiosa, ela quer saber, ela quer descobrir, ela fica perguntando 1000 coisas, ela tem interesse. O trabalho, você utilizou o termo marasmo. O seu trabalho fica um marasmo quando você se desinteressa pelo seu trabalho. E muitas pessoas elas acham que se o trabalho ficou um marasmo, o que ela tem que fazer? Ela tem que mudar de trabalho. Ela acha isso de forma errada. Só que você não precisa mudar o trabalho. Você só precisa mudar o seu interesse pelo seu trabalho. Você precisa mudar a forma como você conduz o seu trabalho. A forma como você executa o seu trabalho. Se você lida com clientes, por exemplo, se interessar pelo seu cliente. Se você lida com produtos,
se interessar por novos produtos ou se interessar por novas formas de entregar os seus produtos. Desenvolver novos campos de pesquisa. Eu, por exemplo, estou sempre aprendendo gramática portuguesa, eu estou sempre estudando inglês, estou estudando japonês, sempre leio e releio os livros do mestre. Por quê? Isso mantém a chama acesa. Eu estou sempre conversando com vocês no WhatsApp. Esse quadro foi criado por quê? Porque o quadro direto ao ponto, ele é o oposto do marasmo. Toda quarta-feira tem pergunta nova, de coisas que eu nem imaginava. E isso gera interesse. Você, todo mundo que está assistindo, pode fazer isso também com o seu trabalho. Você não precisa mudar o seu trabalho. Você só precisa mudar a forma como você encara o seu trabalho. A primeira mudança que eu acho incrível é a mudança física. Você mudar o ambiente físico do seu trabalho. Mudar a posição da mesa, mudar a posição da cadeira, mudar cores, mudar o ambiente, pintar a parede, colocar quadro, enfim, mude. A partir dessa mudança externa, faça a mudança interna. Faça um curso novo. Tem empresa aí que tem um monte de curso. Leia um livro sobre o assunto. Eu, por exemplo, quando eu era professor de química, todo mês eu estava lendo um livro novo sobre metodologia de ensino. Eu li mais de 10 livros sobre metodologia de ensino. E eu aplicava aquilo em sala de aula. E a aula se tornava interessante. Por quê? Virou pesquisa, virou laboratório. Não é mais a mesma aula. Você está aprendendo algo novo, você está tentando algo novo. E toda área de atuação você pode fazer isso. Toda. Interesse-se pelo que você faz. Tenha interesse. Saia de casa interessado, curioso, atento, com novos desafios. Aí você vai evitar esse marasmo. Tudo isso conciliado a mudanças. Mudanças de ambiente, mudanças de pessoas. Conheça novas pessoas, crie novos vínculos. Leia sobre novos assuntos. Trate o seu trabalho como um ambiente de pesquisa, como se fosse um laboratório, no qual você, todo dia de trabalho, você tem a chance de melhorar. Você tem a chance de aprender. E sempre teste algo novo. Ah, isso aqui eu não sabia, eu vou testar. Por exemplo, eu não sabia nada sobre transmissão na internet. Vamos testar. Se você assistir as lives que eu fazia em 2020, vocês vão dar risada. Era uma coisa engraçadíssima, estrutura zero. E com o tempo você vai melhorando, você vai aprendendo e vai, então, oxigenando o seu ambiente de trabalho e a sua mente. A nossa mente precisa de oxigênio, ela precisa se renovar. Então, faça essas mudanças e não se esqueça, mantenha a sua curiosidade e o seu interesse por aquilo que você faz. Aí o marasmo vai embora.